Graça e paz, amados. Amém. Que bênção. Estamos nesta noite chegando a esse último dia de festa dos tabernáculos. E infelizmente não pude estar aqui vários dias pela correria e por outros compromissos. Mas estamos aqui, e que bênção saber que estamos aprendendo do Senhor e de que Ele é sobre nós. Eu confesso aos irmãos que enquanto preparava a mensagem de hoje, muita coisa me passava no coração, na mente, e faz tempo que eu não ministro como o Senhor me levou a fazer nessa noite. E confesso que, dada a importância, a urgência, a relevância desta mensagem, isso me fez tremer várias vezes sobre o que falar, sobre como colocar, para que nós, Igreja do Senhor, pudéssemos ser edificados, gratos, pudéssemos ser cheios da presença do Senhor. Eu queria desafiar você nesse último dia dessa comemoração dessa festa, eu queria desafiar você a não dormir, a não conversar, a não se distrair. Eu sei que tem pessoas, tem crianças, tem gente de pouca idade, mas isso não impede você de estar atento àquilo que Deus está falando, até porque, desde que entramos aqui, que Deus fala conosco, e Ele tem falado do menor ao maior, e Deus é especialista em falar com o homem na língua dele, aonde ele está. O Senhor nos encontra onde estamos, Ele conversa conosco e fala conosco na língua que nós entendemos, porque Ele é misericordioso, é gracioso, Ele é cheio de graça, e a sua misericórdia dura para sempre, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, é porque Ele nos resgatou um dia, é porque hoje nós o conhecemos, ou pelo menos deveríamos conhecer. Mas quem aqui nesta noite conhece o Senhor Jesus Cristo? Vou perguntar de novo, quem nessa noite aqui conhece o Senhor Jesus Cristo? Vou fazer outra pergunta. Quem nessa noite faz parte da igreja do Senhor Jesus? Se você ainda não faz parte da igreja do Senhor Jesus, se você ainda não entendeu quem Cristo é, a seriedade que há nisso, se você ainda não entendeu o poder que há no nome do Senhor, nessa noite você pode sair daqui transformado. Nessa noite você pode sair daqui uma nova criatura. Você pode sair daqui totalmente diferente de como você entrou. E é disso que nós vamos falar. De tabernáculo. O pastor Israel colocou, como ele mesmo falou, vários temas. E o tema que ele tinha colocado para essa noite, que ele colocou para essa noite, foi voltando a andar pelo poder da palavra de Deus. E é esta palavra de Deus que faz com que a igreja dele se afaste do pecado, que faz com que a igreja dele entenda quem ele é de verdade, não superficialmente, nem simplesmente aquele entendimento que o mundo tem, que qualquer pessoa tem, mesmo que está longe do Senhor. Não. À medida que nos aprofundamos nessa palavra, entendemos o que nela está escrito e a mensagem trazida por ela. Quando passamos a entender que aqui não é só um livro de história, nem simplesmente um escrito que não tem poder, quando nós entendemos que aqui está a palavra de Deus, e nós nos esforçamos e dobramos o nosso coração para entender a mensagem viva e real trazida por essa palavra, tudo começa a mudar em nossa vida.
E foi baseado nessa palavra, obviamente, que essa noite nós vamos estar estudando, contemplando mais uma vez o significado do tabernáculo. Eu vou tentar trazer uma perspectiva distinta, diferente, obviamente que desde sexta-feira que nós estamos aqui falando e trazendo mensagens sobre o tabernáculo, sobre essa festa, sobre o santuário que foi erguido no deserto. Eu vou tentar trazer algumas ênfases também, para que possamos entender toda essa simbologia e para onde ela apontava. Como Cristo, já vocês estão carecas de saber disso, não é, Rudimar? E Sávio também, Sávio chegou para te ajudar. Foi. Todos nós sabemos, ou pelo menos estamos entendendo, que o tabernáculo erguido no deserto é um tesouro de ensinamentos e de simbolismo. E tudo aquilo era sombra daquilo que haveria de vir. Sombra daquilo que haveria de vir. O tabernáculo falava de Cristo. O tabernáculo falava da igreja de Cristo. E nós precisamos entender essa verdade. Normalmente, quando prego, eu leio o texto e eu exponho o texto versículo por versículo. Normalmente. Mas hoje, eu queria pedir licença aos irmãos para fazer um pouco diferente. Eu vou ler o texto. Nós vamos ler o texto juntos. Mas eu não vou me deter exclusivamente no texto, porque toda a escritura voltada para o tabernáculo é enorme. Torna a seleção do pregador para falar do tabernáculo uma tarefa difícil. E não dá para ler tudo aquilo que está voltado para o que era o tabernáculo, para onde ele aponta, o que ele significa. Então eu vou ler um texto que certamente vocês já passaram por ele também esses dias. E depois eu vou fazer uma concepção geral e dividir essa mensagem em 3 grupos distintos. Eu queria ler com os irmãos Êxodo, capítulo 25. Êxodo 25. E nós vamos ler apenas 9 versículos. Fique atento à leitura, não converse, não jogue seu tempo fora. Você está na casa do Senhor, você veio aqui para receber dele, você veio aqui para sair mais crente do que quando você chegou. E se não tem fé no teu coração, pela exposição da palavra de Deus, vai brotar fé no seu coração, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra, palavra que ilumina, palavra que descortina, palavra que leva o pecador, o pecador, ao reino do Filho do amor de Deus. É isso que a palavra faz, nos transporta, nos faz ver quem somos, nos faz entender quão pecador somos e estamos, mas também revela o perdão, a graça, o favor de Deus, para transformar pecadores em santos, em adoradores, em gente que ama o Senhor de verdade. Êxodo capítulo 25, do 1 ao 9. Vamos ler a palavra do Senhor. Você vai ler a palavra nessa noite, então se concentre nela. Não sei se você está com a Bíblia na mão, com o aplicativo, com o celular, o que for, e tem até a projeção. Não se distraia, não esteja conversando, não esteja disperso. E se está com sono, fique em pé para não dormir, mas atente à palavra de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta. Versículo 3: esta é a oferta que recebereis deles: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino,
pelos de cabras, peles de carneiros, tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Versículo 7. Pedras ônix e pedras de engaste, para a estola e para o peitoral. E o versículo 8, como é que diz aí na sua palavra? De novo. E me farão santuário, para que eu habite no meio deles. E conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Versículo 8 novamente. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus decide habitar no meio de pecadores. Ele convoca o líder do povo para dizer assim: me faça um tabernáculo, eu vou habitar no meio de vocês. Escute isso. Em Adão, Deus o visitava na viração do dia. O Senhor falava com Adão face a face. O Senhor tinha prazer em visitar Adão e sua mulher. Mas um dia Adão pecou. E ele pecou e passou a fugir de Deus. E o Senhor então providencia vestes de pele de animais. Ali tem o primeiro derramamento de sangue. Cobre a nudez, a vergonha, o pecado daquele casal. E ele parece que a partir dali já não se alegrava em Deus, até porque o pecado faz separação entre o homem e Deus, e isso é uma realidade. E foi isso que aconteceu ali com Adão. O tempo passou, Abraão foi chamado por Deus em Gênesis 12, e o Senhor deu uma missão a Abraão, para que ele entendesse que dele seria formada uma grande nação. E de Abraão veio Isaac, e de Isaac Jacó, e de Jacó José. E Deus providenciou, no meio da humilhação de José, no meio da venda de José pelos seus irmãos, o Senhor providenciou que José fosse parar lá dentro do Egito, para preparar o caminho, para que o povo que Deus tinha chamado através de Abraão não morresse, não parasse, mas continuasse na aliança do Senhor. E assim foi feito. E um dia, o pai de José, Jacó, voltou para o Egito por questão de alimentação, de comida. Reencontrou seu filho, que ele pensou que tinha morrido, e ali estabeleceu morada, e a partir dali, aquele povo passa a se multiplicar. O tempo passa, aquele povo é numeroso, aquele povo é um povo que cresce demais. Aquela geração passa, José do Egito falece, outros faraós chegam ao trono, e eles começam então a oprimir o povo, e a perceber que o povo estava crescendo muito, e aquele povo passa a viver em humilhação, em grilhões, numa escravidão pesada, e aquele povo passa a clamar o Senhor, e o Senhor ouve o clamor do povo. E mais uma vez o Senhor, pela sua divina, infinita graça, se faz presente por meio de uma sarça, e chama um homem chamado Moisés, para ser libertador daquele povo que estava no Egito. Assim acontece, Moisés, a duras penas, aceita aquela invocação, aquele chamado, cumpre seu propósito, o povo é liberto do Egito, e segue em direção ao deserto. O Mar Vermelho se abre numa prova cabal, completa, de que aquele povo era o povo de Deus. Mesmo assim o povo passa a murmurar, e Moisés começa a passar aperto, e sempre se recorre a Deus, para que Deus pudesse dar a direção correta.
Mas um dia, Deus chama Moisés e ordena a Moisés o texto que nós lemos hoje. Ele diz a Moisés: Moisés, faça um santuário para que eu habite no meio do meu povo. É impressionante ver o Deus dos deuses, o Deus que o universo não pode contê-lo, dada a sua grandeza. É impressionante ver esse Deus dizer: levante um santuário, eu habitarei no meio do meu povo. E a primeira coisa que eu queria enfatizar, irmãos, é que Deus dá os detalhes do tabernáculo a Moisés. Deus chama Moisés no monte, dá para ele tudo o que deveria acontecer para que ele levantasse o tabernáculo, o material que deveria ser feito, todo o recurso necessário. E esse recurso para levantar o tabernáculo deveria ser provido no próprio deserto, porque o povo estava no deserto. Então Deus fala com Moisés, dá a planta para Moisés e diz assim: conforme tudo que eu estou te dando, você tem que fazer dessa forma. Ou seja, não havia espaço para Moisés dizer, decretar ou detalhar como ele, Moisés, queria que fosse feito. Não, absolutamente. Moisés não tinha autonomia para mudar o projeto, porque o projeto era de Deus, o projeto era divino e tinha que ser executado exatamente como Deus tinha dado a Moisés. E Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que chama e que diz: eu vou até onde eu quero ir, porque Ele é que é Deus e nós não somos absolutamente nada. Todos os detalhes, cerimônias, materiais, pedras preciosas, tudo foi dado a Moisés. Moisés não tinha autonomia alguma nesse sentido. Mas o tabernáculo, notem, irmãos, que o tabernáculo era um tesouro de ensinamentos, era um símbolo. O tabernáculo era um símbolo da igreja. E eu queria que você acompanhasse comigo, e não se dispersasse, e não conversasse, e também não dormisse. Deus ordenou que este santuário fosse feito, fosse levantado a partir de madeira de acácia. Quando a gente passa a ler Êxodo de 25 até o capítulo 40, vai estar falando de detalhes do tabernáculo. E para levantar o tabernáculo, para deixá-lo de pé, eu não estou falando das divisões do tabernáculo, eu estou falando do tabernáculo em si, do que ele era, representava e de como ele era levantado. Deus ordenou a Moisés que ele deveria providenciar madeira de acácia para levantar o santuário, o tabernáculo. Eu não sei se você já trabalhou com madeira de acácia. Tem acácia, madeira de acácia no Brasil. Não sei se você tem algum móvel na sua casa que seja de madeira de acácia. Mas essa acácia era a acácia do deserto. A ciência diz que a acácia do deserto é uma acácia mais dura, mais retorcida e com mais espinhos, porque era uma madeira sujeita a altas temperaturas durante o dia e a fortes frios durante a noite e madrugada. Essa madeira de acácia era madeira dura, retorcida, com espinhos. Parece que essa madeira representa muito bem a nossa natureza pecaminosa. Foi justamente da madeira de acácia, dessa madeira dura, difícil de trabalhar, que o Senhor ordenou a Moisés que ela fosse recolhida no deserto. Inclusive, o Senhor poderia ter dito: Moisés, recolha cedro, recolha madeira de lei, recolha outro tipo de madeira nobre. Não, o Senhor disse: traga madeira de acácia. E essa madeira cheia de imperfeições foi escolhida para levantar o tabernáculo. E fica claro que se o tabernáculo é o símbolo da igreja, o tabernáculo foi construído com madeira de acácia. A igreja, nós que formamos a igreja, somos duros muitas vezes, somos difíceis de trabalhar, assim como a madeira de acácia. Mas para que Moisés trouxesse a madeira para fazer o tabernáculo,
ele e todos os outros tinham que levar machado para cortar a árvore e trazer a madeira para construir. E fato é que para ele trazer essa madeira, ele tinha que cortá-la e deixar lá no mundo, no deserto, a raiz da árvore e trazer só a madeira para que ela pudesse fazer a composição do santuário. Isso significa dizer que todos nós temos que morrer para o mundo, precisamos deixar as raízes do mundo lá no mundo e voltar para Cristo sem essas raízes para poder levantar o tabernáculo de Deus. Nós não temos como ser tabernáculo de Deus se não formos cortados e deixar a nossa raiz no mundo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Temos que morrer para o mundo, para poder nos tornar santuários de Deus. Agora, certamente essas árvores eram diferentes umas das outras. Uma tinha um tronco mais largo, outra tinha um tronco menor, outra maior. Uma tinha mais nó, a outra tinha menos nó. Eram todas diferentes e assim somos nós. Mas para levantar o tabernáculo, Deus disse a Moisés: Moisés, você precisa cortar as toras e torná-la tábuas. O tabernáculo não poderia ser levantado com toras de acácia, e sim com tábuas. E todas as tábuas tinham que ter a mesma dimensão. Vinham as toras desiguais do mundo, do deserto, mas ao chegar para se preparar para levantar o tabernáculo, eram cortadas e eram trazidas para que todas fossem iguais. E aí significa, meus irmãos, que diante dos homens nós somos todos diferentes, mas diante de Deus nós somos iguais. E não é o título, não é quem você é, nem o que você tem, nem o que você deixou de ter. Diante de Deus, eu e você somos iguais. Assim eram as tábuas do tabernáculo, todas trabalhadas igualmente, com a mesma dimensão, para se tornar santuário de Deus. Assim era. Porém, nós temos um outro problema. A madeira nova, e quem trabalha com madeira aqui sabe, ao ser colocada uma do lado da outra para levantar as paredes do tabernáculo, essas madeiras, ela com o tempo passando e ela uma próxima da outra, o tempo passaria e ela, por estar verde, nova, com o tempo ela iria ressecar, e secando, as brechas começariam a aparecer, e então o santuário ficaria cheio de brechas. Mas o Senhor ordenou a Moisés que essas madeiras deveriam ter argolas, para que estejam ligadas umas às outras, para que pudessem estar uma ao lado da outra, ligadas, conectadas uma com a outra, para que o tempo passasse e elas continuassem unidas. Se o tabernáculo é um símbolo da igreja, é necessário que a igreja tenha comunhão uns com os outros, porque se não temos comunhão com o nosso irmão, não resistiremos ao tempo. Precisamos ter comunhão, precisamos estar um ao lado do outro, precisamos nos ajudar uns aos outros, e quando um está fraco, o irmão que está forte precisa levantá-lo, pegar na mão e dizer: vamos juntos. O nosso destino é o céu. A igreja não é um grupo qualquer, não é uma aglomeração qualquer. A igreja é um grupo de irmãos que estão conectados, aliançados, pactuados uns com os outros. Isso precisa ser latente em nós. O tabernáculo fala disso, fala dessa igreja que está conectada, vivendo uma ao lado da outra. E mais, o Senhor disse a Moisés: as tábuas, uma vez que você tira a tábua do deserto, a tora do deserto, uma vez que você transforma as toras em tábuas e deixa igual, uma vez que você traz e coloca nela argolas, para que elas estivessem ligadas umas às outras, agora coloque as tábuas de pé. As tábuas não deveriam no tabernáculo estar deitadas na horizontal, não.
tabernáculo, as tábuas deveriam estar de pé. E se as tábuas representam eu e você, significa dizer que o Senhor comprou a sua igreja para que a sua igreja esteja de pé, pronta para a batalha, pronta para avançar até o dia de Cristo Jesus. Lugar de crente é de pé e não deitado. Não se curve, não volte atrás, não desista do caminho, não largue o arado, não desista, não volte para o mundo, nem queira as raízes que estão morrendo no deserto. Não! Esteja de pé, porque para ser santuário de Deus, a igreja precisa estar de pé. Mas o Senhor vai mais além, e o Senhor diz assim: Moisés, é necessário que você faça bases de prata para apoiar as tábuas nessa base de prata. Veja que Deus tremendo esse que nós servimos, irmãos. Se ele tirou a madeira do deserto e a raiz ficou lá, e ele trouxe a madeira e a raiz ficou lá, ele não poderia colocar essa madeira de novo fincada no próprio deserto. Ele então manda providenciar bases de prata. É assim que diz o texto de Êxodo. A base de prata era para apoiar a madeira em cima da base de prata. Prata na Bíblia fala de redenção. Entre você e o mundo há uma base de prata. Entre você e o mundo há a cruz de Cristo. Você não pertence mais ao mundo. Entre você e ele tem a cruz de Cristo. Você está conectado, mas não diretamente. Há uma redenção aí, livrando você desse mundo. É isso que Cristo fez. Ele nos comprou com seu sangue. Ele nos trouxe para ser santuário, para ser tabernáculo, para ser a sua habitação. Base de prata, irmão. Agora, o mais interessante de tudo isso é que não para aí. Perceba, eu ainda não falei das divisões do tabernáculo. Eu só estou falando das tábuas, da estrutura do tabernáculo. E o Senhor vai mais além e diz assim: agora, Moisés, agora que tem as bases de prata, você vai cobrir todas as tábuas com ouro. E o ouro fala da glória de Deus. Olha, quem olhava para o tabernáculo de longe não via madeira de acácia, via ouro. Ouro fala de justificação. Nós somos madeiras cobertas pela glória de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele percebe e vê a glória dele sobre nós, o sangue de Jesus sobre nós. Nós somos acácia sim, mas somos cobertos pela justificação do Senhor. Quando Deus olha para nós, Ele não vê mais o pecado. Quando Ele olha para a sua igreja, quando Ele olha para o seu santuário, Ele agora vê a justiça de Cristo cobrindo o pó que somos nós. Era assim, madeira coberta de ouro. Pecadores sim, mas vestidos da justiça de Cristo. Pecadores sim, madeira de acácia sim, mas cobertos de ouro. Assim eram as tábuas, assim era a estrutura que estaria demarcando, delimitando toda a área do tabernáculo. Era dessa forma. E nós entramos agora na segunda parte. E a segunda parte agora sim vai falar da divisão que existia dentro do santuário. E o santuário era dividido em três partes. Quais eram elas? Átrio, lugar santo e o Santo dos Santos. Os irmãos estão carecas de saber, não é isso mesmo? Muito bem. Lá no átrio nós tínhamos dois móveis ou dois utensílios. Nós tínhamos ali o altar de bronze. E o altar de bronze aponta para sacrifício. Vocês viram todos esses dias na festa do tabernáculo. O altar de bronze estava fora, estava no pátio externo, no átrio. E no átrio poderia ser acessado por todas as pessoas. O lugar santo só poderia ser acessado pelos sacerdotes. E o Santo dos Santos só poderia ser acessado pelo sumo sacerdote. Porém no átrio havia o altar de bronze. E o altar de bronze fala do sacrifício.
Era ali que se colocava a mão do pecador na cabeça do animal, para haver uma transferência de pecado para aquele animal. E aquele animal era imolado, e o sangue era coletado, e o corpo do animal era lançado no altar de bronze para ser queimado. Era ali. O altar de bronze no átrio simboliza o Calvário, simboliza a cruz. Antes de entrar no santuário, antes de se dirigir ao lugar santo, tinha que se passar pelo altar de bronze. E é justamente ali que está a representação do sacrifício de Cristo. Não dá para entrar no lugar santo sem antes passar pela cruz de Cristo, pelo Calvário, pelo sacrifício que traz remissão para mim e para você. Perceba que o altar era de bronze, nós vimos as bases de prata, vimos o ouro revestindo, mas agora estamos vendo o altar de bronze, e bronze fala do juízo de Deus. E eu só me aproximo de Deus por causa do sacrifício de Cristo, porque se não fosse o sacrifício de Cristo, o juízo de Deus estaria sobre mim. É obrigatório, só entra no santo lugar quem passa pelo sacrifício de Cristo, quem passa pela cruz. Não dá para ter acesso a Deus sem passar pela cruz de Cristo. Não queira ir a Deus sem passar por Cristo, que o caminho não é esse. Por isso que o próprio Cristo vai vir depois e dizer: eu sou o caminho, e ninguém. Tem gente querendo chegar a Deus sem passar pela cruz. É por isso que tem esse emaranhado de problema aí fora que nós estamos vendo. Não dá para chegar a Deus sem passar pela cruz. Não há remissão de pecados sem derramamento de sangue no altar do sacrifício. Mas na sequência, ali no átrio tem o segundo móvel, que era a pia, a bacia de bronze. Depois do sacrifício vem a santidade. Depois da cruz de Cristo, quando os sacerdotes faziam o sacrifício, eles tinham que se lavar as mãos e lavar os pés. Mesmo sendo nós justificados por Cristo, precisamos andar em purificação, em santificação. Nós somos purificados pela palavra de Deus. Ainda que somos justificados em Cristo, ainda que dizemos: Senhor, eu me arrependo, eu te aceito na minha vida. A partir daí, você precisa andar em santificação. Você precisa andar em palavra de Deus, porque é a palavra que vai te limpando, vai tirando os vícios, vai tirando a velha natureza, aquilo que era do velho homem. A palavra vai fazendo a asepsia necessária para que você ande em novidade de vida. Daí a importância de estarmos buscando a palavra de Deus. Mas após passar pelo sacrifício de Cristo e andando pela pia de bronze, ou seja, que representa a santidade, entramos no santo lugar. E o santo lugar havia 3 móveis, os irmãos sabem e ouviram aqui falar. E eu vou apressando para o final. Mas no santo lugar havia 3 móveis: a mesa com os pães, o altar de incenso e o candelabro. E a mesa com os pães simboliza diretamente Cristo. Diariamente os sacerdotes estavam manejando o pão, trocando o pão, e quem entrou ali na representação pôde perceber. E esse dia a dia, o pão da proposição era trocado, e havia uma representação no santo lugar. E o pão simboliza Cristo, e Cristo é justamente Ele, o pão vivo que desceu do... Cristo é o pão vivo que desceu do céu. E nós temos uma necessidade diária de alimento espiritual. É por isso que Ele é o pão. Na verdade, é por isso que nós estamos aqui. Por quê? Porque aqui é a casa do pão. Daí a necessidade de expor a palavra de Deus, porque ela que é o pão, é ela que alimenta a mim e a você. No dia em que negligenciarmos essa palavra, deixaremos de ser igreja. Daí a necessidade
de estarmos diariamente, ou pelo menos quando possível, na casa do pão, se alimentando desse pão. E esse pão é Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, e aquele que come desse pão não volta mais a ter fome desse mundo hostil, esse mundo sagaz, esse mundo que destrói, que humilha, que escraviza. Não, esse pão alimenta, esse pão liberta, esse pão sacia a necessidade espiritual que nós temos. Esse pão é Cristo, irmão. Mas além da mesa com os pães, tinha um altar de incenso. E o altar de incenso agora vai falar da oração. Veja, enquanto ali no lugar santo tinha a mesa com os pães, tinha também um altar de incenso representando a oração. E quando nós nos alimentamos da palavra, naturalmente a palavra nos impulsiona para orar. Perceba que quanto mais a gente se afasta da palavra, menos a gente ora. Mas à medida que a gente se aproxima da palavra, ouve a palavra, lê a palavra, estuda a palavra, nós somos impelidos a orar. E se você não ora, e se eu não oro, está na hora da gente observar como está a nossa vida diante do Senhor e mediante a palavra do Senhor. Aqui a oração é o altar de incenso. Quando você passa por esse pão, você é impulsionado a orar. É essa palavra, a palavra que quita o pecado, tira o pecado de você, faz de você desejoso por oração. Agora, rapidamente, preste atenção. Perceba que quando Deus ordenou a Moisés, Ele ordenou o material que o incenso deveria ser feito. Nem o incenso Moisés poderia pegar qualquer erva, qualquer coisa para fazer o incenso. Deus também disse o material, está lá de Êxodo de 25 a 40. Eu vou falar rapidamente aqui. Eram 4 materiais. Primeiro, o estoraque, fazia parte do incenso. O incenso que era queimado ali no altar do incenso, ali no santo lugar. E esse incenso estoraque, ele era uma resina, e essa resina fluía do tronco de alguma árvore do deserto, sem necessidade de corte, sem necessidade de incisão, fluía espontaneamente. Significa dizer que a minha oração e a sua deveria ser espontânea, deveria fluir de nós, do nosso desejo de falar com Deus. Mas também lá tinha o gálbano, era um arbusto do deserto que tinha que ser amassado para poder soltar ali um sumo e fazer parte do incenso. Parece que a nossa oração deveria partir de um coração quebrantado diante do Senhor. E quando nós não temos um coração quebrantado, fica difícil de orar. Não tem palavra, não tem o que dizer. A gente dorme, a gente ronca, e quando a gente acorda diz amém e se cobre com lençol. Aleluia. Tinha um material chamado onisha, ou onisha. Esse era um material marinho, e era mais das profundezas de onde tinha mananciais. E ele ficava lá no fundo, e para pegar era difícil, mas tinha que pegar para ele compor o incenso. Parece que as nossas orações precisam vir da nossa profundidade, de quem nós somos. Precisa fluir com sinceridade. Assim tem que ser as nossas orações e a nossa adoração. E mais, o Senhor disse: acrescenta sal no incenso. Sal fala da nossa própria vida. Nós temos que adorar o Senhor, porque nós somos o sal da terra. É a nossa vida que tem que orar, é a nossa vida que tem que adorar o Senhor. Nós temos que ser um todo diante disso, e não apenas parte. Sal no incenso. E para finalizar o incenso, o fogo tinha que ser aceso. Sem fogo, o incenso não queimava. Se o incenso não queima, não tem cheiro. Sem cheiro, não tem agrado para o Senhor. Para que as nossas orações cheguem diante do Senhor e agradem ao Rei dos Reis, é necessário o fogo do Espírito, queimando esse incenso, fazendo com que ele suba até o Senhor. Na sequência tem um candelabro. E o candelabro, irmãos, o candelabro está ali com suas hastes, apontando para todo aquele que entrasse e vê logo ele de cara. E o candelabro nada mais é do que
Quando a igreja se alimenta do pão, da palavra que está ali no santo lugar, quando a igreja ora, representado pelo altar do incenso, consequentemente, com palavra e com oração, a igreja brilha, é o candelabro. Só vamos brilhar para o mundo ver, só terá testemunho na minha e na sua vida se houver palavra e se houver oração. É o pão que está na mesa da proposição e é a oração representada pelo altar do incenso. Daí vem o candelabro. Só brilharemos como igreja se tivermos seriedade na leitura da palavra e na oração. Sem palavra e sem oração a igreja não brilha. Não brilha. E de vez em quando o sacerdote tinha que ir lá no candelabro e tirar a borra que o óleo produzia, para que ele voltasse a iluminar com mais intensidade. Talvez eu e você hoje estejamos cheios de borra, estejamos atrapalhando o fogo queimar, porque estamos distantes da palavra e distantes da oração. Mas nessa noite o Senhor pode nos aquecer de novo, para que saiamos daqui com fome e com sede da oração e da palavra. Na parte final, então, finalmente chegamos no Santo dos Santos. E lá no Santo dos Santos só tinha um utensílio. Qual era ele, irmãos? A arca da... E a arca da aliança é um símbolo de Cristo. Um símbolo de Cristo. Mas a arca da aliança era feita também, pasmem vocês, de madeira de acácia. Mas ela não representa Cristo. Como é que ela era de madeira de acácia? O verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Cristo se fez carne, Deus habitou no meio do seu povo, coabitou entre nós de uma forma humana, tomou forma humana, se fez carne, e Ele se fez pecado, se fez maldição por nós, tomou o nosso lugar na cruz, morreu em nosso lugar na cruz. Na cruz, Cristo é a acácia. Tomou o meu e o seu lugar. Nós somos a acácia e Cristo também era na cruz. O homem morrendo no meu e no seu lugar. Na cruz Cristo era a acácia. Mas essa arca, ela era revestida inteira de ouro. E aí está a natureza divina de Cristo. O ouro fala da glória de Deus. Ele revestia a arca por dentro e por fora, e não se via madeira, só se via a glória. E ali era Cristo, era a representação de Cristo. E eu não posso deixar de falar, eu não posso deixar de representar que na arca havia uma tampa, e o nome dessa tampa era propiciatório. E na tampa não tinha madeira. Porque a propiciação dos pecados é uma obra exclusiva de Deus. Por isso ela estava na tampa. Por isso ela era uma peça só, com dois anjos ali, esperando o sangue chegar, para a glória de Deus descer e consumir tudo aquilo. Aquele cheiro suave era a tampa da arca, era o propiciatório, era de ouro puro, batido puro, sem madeira, porque era uma obra exclusiva de Deus. Porque Deus decidiu lançar o meu e o seu pecado na cruz, em Cristo, e nele nós somos feitos nova criatura. No dia que você entender isso, você vai deixar de ser disperso, você vai deixar de conversar, você vai deixar de negligenciar. No dia que você entender que Cristo tomou o seu lugar, a Ele a honra, a glória, o poder e tudo que temos. Se você ainda não é igreja, seja hoje, meu irmão. Não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Dentro dessa arca havia 3 itens. Lá dentro tinha um vaso com o maná. E o maná é pão.
E a arca representa Cristo. E Cristo é o pão da vida. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. É o maná. Lá também tinha as tábuas da lei. E Cristo é a palavra de Deus. E Cristo é o verbo. E o verbo virou gente e habitou entre nós. Estava dentro da arca. Mas lá também tinha a vara de Arão. E a vara de Arão era uma vara seca. E essa vara seca brotou quando Deus fez uma prova com quem ia ser o seu sacerdote. E a vara de Arão brotou vida da morte, porque a vara estava morta, era seca. E a vara seca simboliza Cristo na cruz. Cristo morrendo por mim, por você. Mas o maior milagre, meus irmãos, igreja do Senhor, é que Cristo morreu. A morte, a vara seca de Arão. No terceiro dia, o que estava morto ressuscitou. A vara de Arão brotou. E quando isso acontece, irmão, Deus é tão tremendo que em João 3,16 nós vemos Deus enviando Cristo e Cristo vindo ao mundo. João 3,16, o que é que diz lá? Porque Deus que deu seu filho o quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê. Ele entrou, isso está nas palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele entrou no mundo como unigênito, único, exclusivo, não há outro igual. Mas quando nós lemos Hebreus capítulo 1, lá no versículo 6 e no contexto do capítulo 1 de Hebreus, que a palavra nos revela, nós vamos ver que o Senhor, Ele assunta os céus, Ele volta aos céus, Ele sobe aos céus, não como unigênito. Agora Ele sobe como primogênito. E o primogênito é o primeiro de uma grande fila que vem depois dele. E essa fila sou eu e você. Essa fila somos nós. O nosso destino é o céu. Presta atenção, a arca era móvel, ela tinha umas varas e umas argolas, e as varas não poderiam ser tiradas não, tinha que ficar lá, a vara dentro da argola onde ela estava, ninguém podia tirar. A arca era móvel, o santuário também. Se o santuário representa a igreja, e a arca representa Cristo, a arca estava dentro do santuário, Cristo está dentro da igreja. E para onde o santuário ia, dentro do deserto, levava e carregava a arca da aliança. Quando a igreja se move, ela carrega Cristo dentro dela, ela carrega Cristo com ela. Para onde a igreja vai, Cristo também vai. Para onde Deus te mandar, para onde Deus te enviar, leve Cristo com você. Você é santuário de Deus. Incrivelmente teve um dia, irmãos, que o povo negligenciou tudo isso, se acostumou com a glória de Deus, e a arca do Senhor foi levada pelos inimigos. Sacerdotes truculentos que pecavam e não ligavam mais da ordem do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, morreram em batalha. Na verdade, primeiro teve uma batalha inicial, morreram 3 a 4 mil homens. Em Samuel nós vemos. E quando acontece aquilo, alguém tem uma brilhante ideia e diz: traz a arca, porque a gente vai com a arca para o meio da batalha e nós venceremos os filisteus. E quando a arca chega no arraial, o povo jubila, o povo se alegra, e o brado é tão forte que os inimigos se assustam. Mesmo assim, Israel perde, a arca é tomada e a glória de Deus vai embora. E uma das noras de Eli tem um filho, morre no parto, mas antes de morrer ela diz: o nome do menino é Icabode, porque foi embora a glória do Senhor.
Muito tempo depois, irmãos, pastor Israel, o apóstolo Israel falou nisso hoje. Muito tempo depois, Salomão constrói um templo. E na consagração desse templo, Deus enche a casa, de maneira que os sacerdotes não podem se conter de pé. Era um sinal de que Deus voltava para morar com seu povo. Porém o templo, esse templo construído por Salomão, se tornou idolatria no meio do povo. E o povo passou a confiar mais no templo do que no Deus do templo. E o que aconteceu? Os babilônios, na pessoa de Nabucodonosor, subjugaram os israelitas e queimaram a fogo o templo. Destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Foi-se a glória do Senhor novamente. Muito tempo depois, Deus rasga os céus e envia Jesus. E o homem pôde novamente ver a glória de Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, envia Cristo. E Deus volta a morar com seu povo. Mas o povo rejeitou a Cristo. O crucificou, o vilipendiou, o esbofeteou. E ele morre. Mas no terceiro dia ressuscita. E ele envia o Espírito Santo para morar dentro de você e dentro de mim. Mais uma vez, Deus veio morar com seu povo. Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro de você, meu irmão, para morar dentro de mim. Sabe por quê? Porque um dia ele disse a Moisés: prepara um santuário, porque eu vou habitar no meio do meu povo. Hoje o Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim. Deus resolveu morar dentro de nós. Mas um dia, se Cristo não voltar antes, um dia, esse corpo tombará, se desfará e não sobrará mais nada. Então, nós moraremos eternamente com Ele. Apocalipse 21:3, por favor, coloca na tela. Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz do céu e dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles. Esse é o plano original, irmãos. Era Deus dizendo assim: eu vou morar com o meu povo. Aí o plano está sendo resgatado. Meus irmãos, todo tabernáculo era a figura do que haveria de vir. Se você ainda não aceitou Cristo na sua vida, aceite hoje. Se você ainda não é crente de verdade, seja hoje. Porque o Cristo que nós servimos é o Cristo Todo-Poderoso, que venceu, vence e sempre vencerá. É o Cristo que comprou a sua igreja, e a igreja dele está marcada com o sangue dele. E o tabernáculo apontava para a igreja e para Cristo. As misericórdias do Senhor nos alcançaram. Em Apocalipse 21:22, nós vamos ver o Senhor declarando a sua glória, o Senhor falando à sua igreja, e o plano sendo colocado diante dele. Que nessa noite possamos entender que a glória dele está à nossa disposição. Esse é o último texto que falei. Não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não haveria mais templo, as coisas passaram, isso não era mais o que significava.
E se o próprio Deus era o tabernáculo, e nós estaremos dentro dele, morando nele. Hoje ele mora em nós, mas um dia nós moraremos nele. É como se ele tabernaculasse em nós, mas um dia nós estaremos tabernaculando com ele diretamente. Esse é o chamado para mim e para você. Se levante nesta hora e louve a Deus comigo e agradeça a Deus comigo. E se você não aceitou a Cristo ainda, aceite hoje, porque é tempo de resgate, de graça e de vida sobre cada um de nós. Nós vamos orar e já estamos encerrando, o tempo avançou um pouco. Mas se somos igreja, precisamos andar em união, precisamos andar em justificação, em santificação, debaixo da glória de Deus. Somos madeira de acácia, mas somos revestidos pela glória do Senhor. Pai, nós oramos hoje aqui, Senhor, e mais uma vez declaramos o Teu nome, a Tua palavra e o Teu poder. Senhor, converte os corações aqui, que saímos daqui, Senhor, humilhados no sentido de, Senhor, quanto eu preciso Te buscar. Aqueles que se humilham debaixo da Tua potente mão, Senhor, no tempo determinado, o Senhor tornará a exaltar. Senhor, usa de misericórdia para conosco, que entendamos quem Tu és. Tu és o nosso Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso remidor, Tu és o nosso justificador, Tu és aquele que nos santifica, a Tua palavra nos limpa, Tu és aquele, Senhor, que nos chama como um forte, Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, Tu és o resgatador, Tu és aquele que nos tirou do mundo, do pecado, Senhor, nos tirou daquela vida infame, daquela vida que não Te agradava, e hoje aqui estamos nos alimentando de Ti, ansiando viver contigo, entendendo que é ser um adorador de verdade e vivendo segundo a Tua graça. Senhor, dá-nos graça, faz com que o Teu nome, o Teu poder e a Tua obra sejam uma realidade em nossas mãos e em nossa vida. Que em nome de Jesus, a Tua graça e o Teu poder nos resgate, nos fortaleça, nos conduza, e que o Teu nome, só o Teu nome, seja exaltado em nossas vidas. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração, tudo o que temos, todo o incenso, toda a oração, toda a vida, toda a Tua igreja, tudo que somos, seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu poder, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso resgatador, foi o Senhor que nos tirou do pecado, Tu és o nosso libertador. Leva-nos, Senhor, ao Teu altar, a Tua vida, a Tua presença, dá-nos graça, Senhor, e nos leva a andar em novidade de vida. Tu és santo, santo, santo e santo, Senhor. Nos conduz segundo a Tua boa mão, segundo o Teu poder. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, e que não saímos daqui do mesmo jeito que entramos, mas que até aqueles que entraram sem ter certeza de quem Tu és, possam Te receber hoje, e possam sair daqui determinados a Te servir para sempre, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Eu vou encerrar da bênção apostólica para que possamos sair. Se você precisa de uma oração especial, algo específico na sua vida, se você quer entregar a vida a Cristo, se você quer algo da parte do Senhor, não vá embora, faça isso hoje, procure alguém, esteja orando e deixa Deus trabalhar de uma maneira forte e poderosa na sua vida. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai,
e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Dia de graça, uma noite de bênção e um resto de semana abençoado na sua vida, em nome de Jesus.